Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, uma canção que todo mundo sabe ajuda a entender melhor o que Deus está nos dizendo. Vai lá, Augusto, por favor, quer ver? Todo mundo sabe, só um pedacinho dela, quer ver? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Vamos ver se você sabe. E o que mais? E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Sem lembrar-me, é difícil. Sem lembrar-me de ti. Ok, tudo bem. Pode continuar só o piano. Antigamente, somente os reis podiam se permitir grandes banquetes. No mundo semita do Oriente Médio, por exemplo, esses reis convidavam as pessoas, dois tipos de pessoas na verdade. O primeiro tipo de gente convidado eram as pessoas com as quais o rei queria selar uma aliança, até mesmo ampliar o seu império, o seu reinado. E o segundo motivo pelo qual ele convidava as pessoas para um grande banquete é para reforçar os laços de amizade entre ele e aquelas pessoas. É por isso que a liturgia desse final de semana, desde a primeira leitura e até no Salmo, que às vezes passa batido, o famoso Salmo 22, preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e o Evangelho, todos eles falam de um banquete e um rei que está preparando este banquete. Agora, pensemos nós, né? Quando a gente vai receber alguém em nossa casa, talvez uns 20, 30 convidados, a gente pensa em todos os detalhes e começa a preparar com bastante antecedência. Você deve se preocupar, por exemplo, tem gente que gosta de cerveja, tem gente que não gosta de cerveja, gosta de vinho, tem gente que não toma álcool, toma refri, tem gente que de jeito nenhum refri, toma suco. E você faz o possível para que tenha pelo menos, né, ali as coisas que as pessoas gostem. Então você compra com antecedência as bebidas. Depois se o cardápio for um churrasco, né, você vai na confiança mais cedo, né? E vai lá e começa, eu quero tanto de linguiça, dá um frango a passarinho, não é assim? Se puder, a picanha não chegou até hoje, prometida, mas se tiver, você pega uma picanha por apenas R$400, né? Então, e você faz de tudo, né? Aí você quando compra tudo, se você é igual a eu, você diz, ixi, vai alguém lá, não come carne, verdade, puxa, tem um amigo, uma amiga vegetariana, o que você faz? Pão de alho, um queijinho, né? Enfim, você quer fazer o possível e o impossível, que você quer homenagear os seus convidados, não é verdade? E aí você enche lá a geladeira, né, o frigobar, enfim. E aí você marca para as 20 horas. E que bem, jantar de brasileiro 20 horas é 9, 9h30, né? A gente sabe disso, né? Chega 20 horas, não tem ninguém. Se malemar, o dono da casa não chegou ainda no serviço, né? Então sempre chega um pouco depois, que o brasileiro tem essa coisa. Mas, imagina que dá 20h30 e a campainha, o interfone não toca. 20h40, 9 horas, vai dando uma angústia. 9h15, simplesmente não vem ninguém, é só você, sua mãe ou só você e seu marido. Vamos ser sinceros, como que você se sente? Um trouxa, né? Pelo amor de Deus, que falta de consideração, né? Será que você convida essa turma novamente? Eu nunca mais. Então veja bem o que acontece. É esse o sentimento do rei da primeira leitura, e principalmente desse pai que é rei e preparou a festa de casamento do filho dele e escolheu pessoas que ele queria homenagear. São pessoas que ele queria mostrar um privilégio, que ele queria, na verdade, cobrir de honra. Mas o texto sagrado do Evangelho fala uma coisa muito triste. Diz assim, que eles não deram a menor atenção. Também, mas o que está escrito aí, não deram a menor atenção e inventaram desculpas. As desculpas nós inventamos muitas vezes, não é? E até mentimos quando não estamos confessados, quando nós não queremos nos comprometer com alguma coisa. É mais bonito falar não do que dar desculpas, né? Fala que eu não estou, fala que eu vou ter um compromisso. E aí cuidado, né? Porque quando você é essa pessoa que fala que não está e inventa coisa, que tipo de filho você está criando? Uma coisa é você perguntar, porque seu filho e sua filha aprendem mais com os olhos
do que com os ouvidos. A criancinha escuta, fala que a mãe não tá, né? Amanhã ela acorda cedo, ela não quer ir para a escola, você fala, mas filha, você tem que ir para a escola, o que eu vou falar para a professora? E a menina falou assim para a mãe, mãe, só a senhora contar as mentiras que a senhora conta, quando a senhora fala que a senhora não tá, fala que eu estou doente, né? A cara da mãe, se ela tem, né, vergonha na cara, cai no chão. Então desculpa é aquilo que a gente inventa quando a gente não quer se comprometer com alguma coisa. Por isso até mesmo William Shakespeare vai dizer, frequentemente a desculpa que é dada para uma falta se torna pior que a própria falta. E aí tem gente que dá desculpa, gente, não só para enrolar a Deus, mas tem gente que dá desculpa até para os pecados cometidos. Porque são 15 anos atendendo confissões, a pessoa vem se confessar com o padre e ela não entendeu uma coisa, que inclusive naquele filme Santa Dulce dos Pobres aparece muito claro. Santa Dulce chega para o padre para se confessar e fala assim, seu padre, eu me acuso. Na confissão você vem se acusar, na confissão você não vem se excusar, ou seja, dar desculpas. Porque as pessoas falam assim, então padre, eu andei perdendo a paciência com meu marido, sabe? E acho que isso é pecado, mas ele vive no bar e não sei o quê. Então, é os pecados do seu marido, né? Eu fui grosso com meu filho, né? Eu achei que eu não deveria falar o que eu falei para ele, falei umas coisas pesadas, só que ele chegou 3 da manhã, não, isso é pecado do seu filho. Então todas as vezes que você quer justificar o injustificável, você consegue fazer uma façanha. Você entra no confessionário com um pecado e consegue sair com 2. Parabéns, merece o Oscar. Você vai lá para se acusar, não para se auto-justificar. E é por isso que no ato penitencial a gente canta, por minha culpa, como é mesmo? Minha tão grande culpa. Os psicanalistas não gostam muito quando a Igreja Católica ensina a gente a assumir nossa culpabilidade, porque eles acham que culpas nos atrapalham, e não é verdade. Quando você toma o volante da sua vida, a direção da sua vida, você começa a perceber que você tem faltas e desculpas injustificáveis, e que o grande problema não são os outros, o grande problema é você, né? Então tomar cuidado, porque tem gente que desculpa até mesmo, justifica até mesmo os erros que cometeu. Quem sabe se Adão e Eva, depois de comer o fruto proibido, se ajoelhassem no pé da árvore e pedissem perdão, a gente não estaria aqui sofrendo nesse vale de lágrimas como a gente está. Agora, quais foram as desculpas que os convidados deram no Evangelho? Porque essas desculpas, elas atualizadas em 2023... são as mesmas que os homens e mulheres continuam dando para se converter, continuam dando para o banquete, para não ir no banquete do rei. Vamos, portanto, estudar e conferir. Veja aí, Evangelho, versículo 5. Quais foram as desculpas dadas? Evangelho, versículo 5. Eu vou começar. Mas os convidados não deram a menor atenção. E agora vamos lá vocês, Rodrigo, o que mais? Um foi para o seu campo... outro para os seus negócios. E no 6 é interessante, porque além de eles não quererem ir, ainda ficam bravos e matam os que convidam. Veja o versículo 6. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Muito bem. A primeira desculpa foi a turma que foi para onde mesmo? E a segunda? Muito bom, ótimo. O que é o campo aqui? Não tem nada a ver com o campo que a gente está pensando, não. E aí é meu dever explicar. O campo aqui, embora na parábola seja o campo, né? O lugar de plantação, mas trazendo hoje para nós, o campo aqui é o seguinte: é aquela coisa, causa ou pessoa pela qual você não só está disposto, como realmente gasta toda a tua vida, todas as tuas forças e todas as tuas energias, porque você estando certo ou não, você realmente acha que aquela coisa, que aquela causa ou que aquela pessoa realmente vale a pena. Por isso eu te provoco, diga-me qual é a coisa, causa ou pessoa que consome tua vida, tuas energias e com a qual você gasta todo o teu tempo, e eu te digo o que é que você ama e qual é o sentido da sua vida. Ao longo desses 15 anos de padres, e mais precisamente há 7 anos, de 7 anos para cá, vocês sabem quem são as pessoas que eu tenho encontrado mais tristes?
não são os adultos. Olha como a história muda. Até uns 30, 40 anos atrás, as pessoas mais tristes eram as mais velhas, as idosas. Sabia disso? Porque elas achavam, tem um pouco pela frente, tal, então não tenho mais esperança. E quem que era na sociedade os grandes idealistas, os grandes sonhadores, que tinha brilho nos olhos? Quem? Os jovens. Inverteu. Hoje eu encontro adultos alegres, idosos felizes e a nossa juventude sem brilho nos olhos. Não sei se você reparou que o jovem de hoje, a maioria, os que não são batizados no Espírito, são chatos de galocha. Vivem embirrados, vivem bufando, vivem estressados e vivem no burnout. Acabados. Por que essa juventude de hoje na casa dos 20 está acabada? Sabe por quê? Porque eles não encontraram uma causa pela qual vale a pena dar a vida. E Jesus diz, quem quiser salvar a própria vida, a própria pele, vai perdê-la. É aquele que entrega a vida por uma coisa que você sente que vale a pena. E aí descubra uma coisa, meu filho e minha filha. Isso vale para todo mundo, mas mais para os jovens. Descubra uma coisa. Sabe a diferença entre preço e valor? O preço é fácil. O QR Code ou o código de barras nos dão. O valor não é tão fácil assim, mas eu vou te dizer a diferença. O valor é o quanto de tempo você emprega numa coisa. Porque o tempo é a única coisa que você dá e não volta mais para você. Então preste bastante atenção com o que é que você tem gastado o seu tempo. Talvez com o campo. Algum campo que não vale muito a pena, que faz você trocar o banquete do grande rei por bijuterias, pedras preciosas por miçangas, bugigangas e bijuterias. Se os nossos jovens tivessem uma causa nobre pela qual valesse a pena lutar, fosse uma ONG, fosse um trabalho de evangelização, ou fosse, quem sabe, um namoro santo e casto, visando casamento e filhos, você pode ter certeza que o brilho nos olhos da juventude voltaria. E não é o que nós estamos vendo. E a causa é justamente essa que o padre vos apresenta de forma clarividente. Vocês sabem que um ano tem 52 semanas. Se não sabe, acabou de ficar sabendo. Um ano tem 52 semanas. 52 semanas vezes 80 anos de idade vai dar mais ou menos quanto? 4.160 semanas. Uma pessoa que vive bem viverá 4.160 semanas. Se você, como eu, chegou nos 40, parabéns, já vivemos 50%, 2.000 e pouco, só falta mais 2.000. Você já parou para prestar atenção como o tempo passa rápido demais? Para a gente brincar com ele? Para a gente perder tempo com quem não nos acrescenta? Para a gente tirar Deus do horizonte da nossa vida e se matar de trabalhar ficando doente? Olha só, mas tem mais. Se o ano tem 52 semanas e você que trabalha 8 horas por dia, você já fez as contas de quantas horas você dá para o seu trabalho em um ano? 2.050 semanas, né? Horas, 2.050 horas. Isso é importante, claro que é. Só que se o teu campo e os seus negócios estiverem em primeiro lugar, lamento informá-lo. O seu trabalho não só não vai te realizar, como vai te adoecer e talvez te matar. Que é o que nós estamos vendo. Nunca nós vimos tanto fenômeno de burnout, pessoas no limite, pessoas esgotadas. Porque primeiro o campo, primeiro os negócios, depois eu dou o que sobra para Deus. Se a sua vida está nesta linha, meu filho e minha filha, desculpe falar, você vai envelhecer muito mal. E aí as coisas começam a dar errado em nossas vidas, e aí as pessoas fracassadas sempre culpam as outras. Gente fracassada é assim: eu sou triste e infeliz por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, por causa do meu filho. Ou elas culpam as outras, ou elas culpam o seu passado, é que eu não tive oportunidade desde muito cedo. Ou elas culpam o seu presente por seus fracassos, mas nunca, jamais a si mesmas. E quando culpam as outras, o passado ou o presente, com efeito placebo, elas se sentem um pouquinho melhor. Então, tomar cuidado com isso. Pare de enrolar a Deus e pare de enrolar você também. Então veja, eu quero dizer hoje 6 coisas que uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, nunca pode dizer. 6 coisas. Fala com o padre a primeira, quer ver? A primeira: eu não posso porque
Eu não posso porque... Então Deus te dá uma oportunidade linda, né? Coloca antes de você um casamento maravilhoso, a paternidade, e você... eu não posso porque agora não é o momento, eu não me sinto preparado. Segundo tipo de frase que os fracassados dizem, fala comigo. Amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Vide as academias, né? Amanhã eu começo, né? Sabe que as pessoas... tem gente que paga academia, mas pensa que é acionista, né? Ele só paga a mensalidade, mas não vai, tá? Terceira, comigo. Estou velho demais para isso. Estou velho demais para isto. Abraão fez a arca com 500 anos, né? A próxima. Estou muito cansado para fazer. Estou muito cansado para fazer. Parece bobagem, mas se você não começar agora, não vai, né? Simplesmente você não vai. A outra é semelhante comigo. Eu faria, mas só se... Eu faria, mas só se... Conjunção condicional. Fica esperando que coisas externas aconteçam para que você comece a fazer aquilo que você sabe que você precisa começar a fazer. Isso vale para a tua confissão, que você nunca faz, para o terço que você nunca reza, por exemplo, e para a Bíblia que você nunca lê. E a última. Eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Então, em tempos de pandemia em 2020, acho que vocês devem se lembrar, virou notícia. E eu achei muito bonito. As pessoas ficaram em home office, não foi? E a criançada, foi uma odisseia de Homero para tentar fazer aquela criançada fazer o quê? Aula online. Imagina as crianças hiperativas, né? Um sofrimento, prender uma criança numa tela. Mas enfim. Mas eu me lembro que ganhou a notícia um rapazinho muito pobrezinho. E a professora passava todo o material em PDF para poder fazer a lição no caderno. Mas ele não tinha. Ele tinha um celularzinho velho da mãe e não tinha Wi-Fi. Vocês se lembram? Então ele ia na frente da loja, que eu não lembro se era as Casas Bahia, e ali ele usava o Wi-Fi só para baixar o PDF, baixava o material todo santo dia. Ia para casa e fazia a lição. Qualquer menino diria assim: olha, professora, eu não faço porque eu não tenho internet, né? E o mais bonitinho, o desfecho da história é legal, né? Porque os caras que trabalhavam lá, inclusive o gerente viu o esforço dele, não só deram um celular novo, como colocaram Wi-Fi na casa do menino para ele poder estudar, né? Sabe? Quem sabe faz a hora, diz a música. Como é o resto? Não espera acontecer. Então, quando você realmente quer alguma coisa, as desculpas simplesmente desaparecem de cenário. Porque não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e um momento se transforma numa grande oportunidade. As pessoas sempre põem a culpa nas circunstâncias por serem quem são. Mas não é verdade, não são as circunstâncias. Os indivíduos de sucesso são aqueles que saem e procuram as condições que desejam. E quando não encontram as condições que desejam, eles as criam. Sabem fazer acontecer e não esperam a hora. Quais são as desculpas que você dá, e eu também, para que a gente não se converta, para que a gente não aceite o convite desse rei? São seus campos e seus negócios, mas também para inaugurar uma nova fase na sua vida, já que você sente que tantas vezes está caminhando em círculo. E agora nós podemos terminar, e eu prometi que vou explicar. Vamos lá. Mas o que seria o tal traje de festa? Afinal de contas, o rei mandou seus empregados procurar pessoas. Vocês se lembram onde que os convidados, os primeiros não quiseram ir, né? Aí ele mandou os empregados saírem procurar convidado onde? Nas encruzilhadas, nas ruas, não foi? Traz todo mundo. Tragam para mim os rejeitados da sociedade. Gente, vamos pensar. Se você sai para convidar gente que está lá na Praça do Truco nesse momento, na pista de skate, né? Você quer que os caras entrem na sua casa de smoke e fraque? Óbvio que não. Ainda que a pessoa tenha, ela não teve tempo nem para tomar banho, porque ela nem sabia que vai rolar uma festa. Não é verdade? Então pensa comigo, será que esse rei não pareceu injusto demais de encontrar um carinha sem a roupa de festa e a mandar amarrar os pés e as mãos dele e botar na escuridão? Resposta, é claro que não. Vamos explicar o que é o tal traje de festa, né? Então veja que interessante. Esse traje de festa trata-se do traje do teu batismo. É uma pena que hoje em dia até isso as pessoas estão perdendo, né?
quando a criancinha vai ser batizada, os pais colocam no menininho um macacãozinho ou uma camisetinha de que cor? Branca. Hoje já estão vindo de preto, vermelho, cor-de-rosa, né? Mas o tradicional é branco. E na menininha eles colocam um vestido. Você se lembra do nome desse vestido ou não? Tá vendo? Ninguém nem lembra mais, né? Pois é. Os mais antigos sabem, né? Quem tem mais de 60 anos deve saber. Chama-se pagãozinho, né? Ganhou esse nome porque ele ainda é um pagãozinho, né? E aí então o padre e os padrinhos traz a criança vestida de branco. O que significa isso? É superstição? Não. Significa que ela vai ser livre da mancha do pecado original. O traje de fé sem o qual ninguém vai entrar no reino de Deus é o traje das vestes batismais. Não estou falando que você não colocou o macacão, você está entendendo, né? É um símbolo muito maior, visível, de uma realidade que é invisível. E se a pessoa é adulta, e você já viu um batismo no Vaticano, por exemplo, ou já viu um batismo aqui nessa paróquia, vocês se lembram o que a gente faz com o homem e a mulher adultos? Traz para mim. Olhem, a gente reveste o rapaz ou a moça com essa roupa bonita, né? Lembrando que pelo batismo ele e ela se tornam sacerdote, profeta e rei. E a partir daquele dia ele e ela são revestidos com essa túnica, a veste de Cristo. Essa túnica aqui simbólica, é claro, ela representa o traje do batismo, certo? Mas ela representa também o traje da caridade que decorre do seu batismo, pois a palavra diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso e a verdade não está nele. Então quando a gente morrer, a gente tem que conservar a veste batismal, mas com as nossas boas obras, amando a Deus e aos irmãos. Essa veste é toda a caridade que você fez na terra. Cesta básica, visita doente, não sei, ajudar uma pessoa idosa, não sei o que foi que você fez, mas Deus e você devem saber. É com essa veste que você vai se apresentar. Você não poderá ser encontrado no paraíso se você não fez caridade, se você não amou seu irmão e se você não conservou a tua veste batismal. Jesus fala em Lucas uma coisa constrangedora, que no final do mundo, quem já leu o evangelho sabe, o que vai acontecer no final do mundo? Uma grande festa de casamento. O esposo vai casar com a noiva, que somos nós, a igreja. E olha que bonito, lá em Lucas diz que quem vai servir a mesa é o rei. Mas não é o contrário? E diz assim a palavra: ele vai se cingir, botar o avental e passando por entre eles o servirá. Só não se esqueça que esse rei só servirá aqueles e aquelas que na terra amaram a Deus e as pessoas, serviram a Deus e as pessoas. Só essas pessoas serão dignas de serem servidas por esse rei. Só serão servidos, em outras palavras, aqueles que foram capazes de servir. Mas aí fica uma última coisa. Não é esquisita a última frase do evangelho? Em português? Dá uma conferida aí, o que está escrito? A última palavrinha. Isso. Porque muitos e poucos são escolhidos. Mas vamos pensar cá entre nós. Quem foi chamado já não foi escolhido? Sim ou não? Sim, sim. Mas você fala, então tá errado? Não. Isso chama-se hebraísmo. Vou explicar. É um ditado popular que faz sentido numa cultura, mas não muito na nossa. E não tem como traduzir adequadamente. O que quer dizer em hebraico? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Vou explicar. Todo mundo é convidado para entrar na festa. Você se lembra que a sala ficou cheia de bons e maus? O convite é para todos. Mas quem diz sim e conserva essa veste até o final limpinha, não são todos. Está entendendo a diferença? O seu grande desafio é manter aquela vela batismal que o seu padrinho te entregou acesa, com a chama da fé acesa, e não trocar essa veste por uma veste remendada e pelos trapos de uma vida de orgia, bebedeira, adultério, mentira e safadeza. Quando você troca essa veste por farrapos, você não pode entrar no paraíso. Então se tem uma graça que nós temos que pedir hoje, é só esta: Senhor, ajuda a gente para que a gente diga sim, mas quando o Senhor nos chamar, que a gente seja encontrado com a nossa veste batismal. E agora uma última provocação. Mas e se depois do batismo, eu acho que aconteceu com você e comigo também, você sujou essa veste e ela está manchada,
você tem que ir para a lavanderia. E a lavanderia chama-se confessionário. Você entra sujo, sai limpo, lavado e renovado. Que assim seja. Amém. Amém. Obrigado, André.